Bem, então, o nosso grupo vai estar apresentando sobre capilaridade e tensiômetro. O grupo é composto por mim, Marlon Girardi, pelo Gabriel Orek, pelo Vitor Pareita e pelo Matias Caramon. Então, o que é a capilaridade e como ela funciona? A capilaridade nada mais é a coesão e a adesão da molécula de água. É a força que uma coluna de água possui para se manter unida. É essa força que faz com que um certo volume de água tenha de se mover em pequenos espaços ou poros. Então, aqui nessa figura, nós temos três tamanhos de poros. O poro maior, que é chamado de macroporo, o volume de água ele precisa de uma força maior para ascender devido à sua largura, diferentemente do microporo, onde o espaço reduzido faz com que essa força que a água tem de se manter unida seja menor. Logo, o volume de água tende a atingir uma altitude maior. Nesse gráfico também a gente pode ver que quanto menor o poro, maior a altitude que o volume de água pode atingir. E também no solo, quanto mais juntas as partículas do solo, quanto mais microporos esse solo possui, maior a força ou maior a união das moléculas de água. Logo, esse volume de água pode atingir uma altitude maior. E o tensiômetro ele é um aparelho usado para medir essa força no solo. Diferentes tipos de solo vão apresentar medidas diferentes. Então, esse aparelho ele possui um vácuo. E em um diferente tipo de solo, esse vácuo vai realizar uma força para acender a água presente no solo. Então, em diferentes tipos de solo, essa força vai ser maior ou menor. E nesse experimento, então, a gente vai estar mostrando os diferentes tipos de solo, essa força resultante. E os métodos e o material que foi utilizado no nosso trabalho são os seguintes. Foram usados 3 vasos de 10 litros cada um com um tensiômetro localizado na metade da altura entre a parte de baixo e a parte de cima do solo. E isso para localizar junto com as raízes do milho, que foi utilizado na nossa cultura. Por exemplo, o primeiro solo, que a gente vai ver logo a mais, ele teve 100% de argila. De argila é um solo, não de argila, mas sim um solo composto por uma maior parte de argila. O segundo solo foi uma mistura entre os dois, entre a areia e um solo mais argiloso, que seria o mesmo que o primeiro. Uma mistura dos dois para dar uma modificação nessa textura. E o último foi 100% areia. Só que este vaso de 100% areia, a gente teve um problema com ele, na medida do capeado. Na hora de tentar fazer o estresse hídrico, para tentar elevar o capeado do solo, a gente teve um problema que ele rompeu a coluna. A cultura selecionada, a nossa cultura foi a cultura do milho. E o porquê dessa cultura? Porque é por ela alta taxa de evapotranspiração. Ou seja, a necessidade de água dessa cultura é bem alta. Então, isso facilita a evaporação, a transpiração dessa água do solo, que varia entre cada um. Adição de nutrientes, solução nutritiva específica, prévia. A gente não sabe quantificar ainda cada coisa. E a frequência de irrigação. A frequência de irrigação ela muda conforme a textura do solo, devido a macroporos, a criptoporos e a microporos. E isso varia de solo para solo, devido à sua densidade, sua formação, sua característica química. Isso tudo influencia na medida final em capear, em quantidade de água do solo que ele consegue reter, a velocidade que ele consegue transportar por capilaridade e assim vai. Por exemplo, esse milho, ele tinha uma disponibilidade muito maior, mesmo com tensões muito parecidas no tensiômetro. Então, isso
dá uma boa modificação nele. Ele tem uma facilidade de absorver água pela raiz muito mais maior. Bom, então, eu vou apresentar aqui especificamente o solo 100% argila. A gente coletou aí duas amostras, uma de 40 kPa, que foi registrada no tensiômetro, e outra a 10 kPa. Então, meio geral, assim, as duas apresentaram a mesma densidade, de 0,95, e a unidade volumétrica do solo de 40 kPa foi de cerca de 0,16, ao contrário da amostra de 10 kPa, a qual apresentou uma unidade volumétrica de 0,31. Lembrando que essa amostra, a 40 kPa, ela precisou passar por um processo ao qual não foi irrigada para atingir esses 40 kPa. E a 10 kPa, de modo geral, e o que a gente utilizou para o nosso trabalho, foi onde a planta atinge a sua capacidade de campo. Então, o que a planta realmente absorveu de água e o que ela utilizou para sair desses 10 kPa para chegar nos 40 kPa? De acordo com o nosso cálculo, a gente tem um resultado de 23,3 milímetros de água por metro quadrado. Bom, então agora eu vou apresentar a parte que foi coletada uma amostra pelo anel volumétrico de um solo de 50% de argila e 50% de areia. Esse solo teve a mesma densidade nas duas coletas e uma umidade volumétrica de 0,08 no solo de 70 kPa e uma umidade volumétrica de 0,22 de uma amostra de solo de 10 kPa. E totalizando, né, uma lâmina de água de 22,4 milímetros por metro quadrado. Basicamente quase igual à anterior, de um solo de 100% de argila. Bom, então agora nós vamos mostrar a diferença entre o solo de 50% argila e 50% areia para o de 100% argila. O de 50% ele teve mais macroporos, como ele tem mais areia, ele tem mais macroporos, tem menos microporos, tem uma drenagem, uma capacidade de drenagem maior, tem uma capilaridade menor por ter menos microporos, tem uma menor força de retenção de água, tanto mesmo por ter menos microporos. Então, aí sobre o solo de 100% argila, e por que ele difere tanto do solo 50-50, basicamente é por causa dessa diferença dos macro e microporos, a qual resulta em uma maior retenção de água, uma maior capilaridade pelo lado do 100% argila e também uma menor drenagem nesse solo. O que a gente pode obter de resultado desse experimento é que ambos os solos tiveram uma lâmina d'água parecida, variando de 22 a 23 milímetros de água por metro quadrado, o qual a gente pode perceber que ambos os solos, retirando praticamente a mesma quantidade de água, o 100% argila, ele precisa muito menos energia para estar retirando essa água, em comparação a 50% 50. Bem, então, pessoal, o saldo do nosso trabalho, numa forma geral, o que a gente pode perceber é que em solos com maior quantidade de microporos, menos força é necessário para retirar a água do solo, enquanto solos arenosos com uma maior quantidade de macroporos tem a vantagem da drenagem, da facilidade da água de absorver a água, por exemplo, a água da chuva, porém tem essa dificuldade na capilaridade da força dessa água de ascender. Então, no solo arenoso, tem muito mais facilidade de romper colunas d'água.
Logo, as plantas vão fazer muito mais força para retirar a água de um solo arenoso, diferentemente de um solo mais argiloso. Cada solo tem a sua vantagem e desvantagem. Na capilaridade, o que a gente percebeu é que um solo mais argiloso é mais vantajoso. Então era isso, espero que tenham gostado.